Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu fiz essa trança. Duas trancinhas, um pouco embutidas e passei esse brilhinho. Hoje a Poliana tá numa comemoração, Dia das Crianças. E a mamãe vai levar, tô feliz por ela. Tudo que faz o filho feliz faz a mãe imensamente feliz. Tudo bem com vocês? Boa tarde, aqui é quarta-feira à tarde. Hoje é dia 16 de outubro de 2024 e eu sou Melissa, né? Eu sou escritora, eu sou bacharel em Direito, estou terminando a Faculdade de Artes Visuais. Eu tenho dupla condição, eu sou autista, superdotada, tenho 7 obras publicadas agora, a última como coautora, né? E estou lançando o primeiro livro em homenagem à minha filha. Por que eu digo que o livro é dela, sendo que ela não escreve? Porque eu transcrevi as falas dela, né? Então as ideias são dela e aí embaixo tem os comentários da mamãe, né? Eu te convido a comprar esse livro, Poliana de Verdade, a conhecer o que é uma Poliana de Verdade. E talvez mais pra frente pode ser que eu lance um livro chamado Melissa de Verdade. Enfim. Mas esse vídeo aqui é para fazer a continuação das 7 mensagens. Esse é o 7º livro. E eu tenho uma ideia de que de 7 em 7 anos a vida da gente muda bastante. 7 anos de ciclo. Existe aquela superstição, aquela crença que as pessoas dizem, né? Que um relacionamento entra em crise. Relacionamento amoroso entra em crise uns 7 anos, né? E se ele passa, ele sobrevive, né? Acho que é verdade também, acredito que é verdade. Mas essa é a 5ª mensagem. E o principal sempre é a primeira mensagem. E essa primeira mensagem vem falar sobre... O primeiro cenário é o cenário de um homem, talvez recém-convertido, que tem orado, que tem feito boas atitudes, que tem mudado, mas que tem alguma coisa ali que só Deus pode fazer por ele. É aí que entra um homem de vestes brancas para interferir na história dele e dizer, ó, há algum tempo eu tenho te observado e tenho gostado do que eu tô vendo, né? E não importa o antes, a partir... Enfim, você sabe a partir de quando, se você é esse Cornélio. Eu tenho gostado do que eu tenho visto. Deus ouviu suas orações, Cornélio. E estou aqui para te atender, ele diz hoje. E tem alguém que eu quero que você conheça, quero que você chame. Chame para a sua convivência o Pedro. Já ouviu falar de Pedro? Alguém que está mais tempo que você na caminhada com Deus. E juntos vocês farão uma grande obra, né? Haverá perseguições, haverá um Herodes, que é a 2ª mensagem, que vai duvidar disso. Às vezes você vai ser o Herodes, às vezes você vai duvidar, né? Você vai duvidar
Você vai ser o Pedro que vai duvidar de Cornélio, você vai ser o Cornélio que vai duvidar de Pedro. Tudo isso sendo Herodes. E a última... Isso aí é quando vem a dúvida em você, né? Para colocar por água abaixo os projetos de Deus, o projeto. E a última mensagem, eu falei para vocês que Deus tinha me dito para você não ficar esperando só para fazer o que é grande. Eu vou fazer só o que é grande e tal. Não. Vá fazendo as coisas pequenas. Vá fazendo as coisas pequenas que são bem importantes. E vá valorizando os pequenos gestos, as pequenas coisas. Da terceira mensagem falou sobre promessa de vida. Promessa de vida, Cornélio. Promessa de vida, Pedro. Uma vida. Ele fala da vida para te preparar para uma morte. Ou essas mortes já aconteceram. Foi o que Deus me falou hoje. Porque estão nascendo e estão morrendo. E tudo isso você não pode duvidar. Quando Herodes fala, você vai levantar os profetas mortos, né? Você vai fazer ressuscitar os mortos, eles vão se levantar, né? O que você vai fazer, né, Ti? É um pedido ameaçador, né? Para ver se Deus está com você. O que você consegue fazer, né? E isso você não deve levar em conta. Você não deve fazer as coisas só para mostrar para as pessoas. Você tem que... Deus realmente vai falar para você o que é para você fazer. Quando as pessoas, olha o que Deus está falando, quando as pessoas fazem as coisas apenas para conquistar o outro, como um produto que tem uma grande promessa, você compra aquele produto e você se dá muito mal. Você investiu, você foi defraudado. Então não é sobre tentar fazer uma grande coisa, mas quando fizer uma grande coisa, isso vai gerar contentamento, porque foi Deus que pediu e você faz com propósito, com boas intenções, entendeu? Não para retirar vantagem. E você vai treinando através das pequenas ações. É isso, para que você não se sinta enganado, e engane ninguém. E a quarta mensagem falou sobre a morte, né? Sobre não fique triste. Então não fique triste, né? Quando eu digo não fique triste, Deus está me dizendo que quando se fala desses profetas mortos que não se levantam, você não consegue fazer isso. Alguns esforços seus serão em vão. E às vezes você pode tentar reanimar coisas na sua vida só para mostrar para Herodes. Deus não está te cobrando isso, né? Deus não está cobrando. Quem está cobrando são as pessoas. Pode ser a sua família, pode ser seus amigos, seus inimigos. E se essas coisas morreram,
Existem outros profetas para você ouvir, entendeu? Então siga em frente. Alguns grandes esforços que você pode ser levado a fazer não é por você, pela cobrança do outro, é pela forma do outro. E aí tá errado. Está muito errado. Jesus fazia as coisas porque ele achava que ele tinha que fazer, não por uma cobrança. Entendeu? Isso parece que ficou um pouco confuso. É vida, é morte, é perseguição, ao mesmo tempo é união. E existe um orgulho, né? Porque Pedro considera Cornélio inferior a ele. Porque ele é recém-convertido, ele é incircunciso, ele é considerado impuro. Mas aí Deus diz não. E eu não sei até que ponto Cornélio pode achar que Pedro também é inferior a ele por sua posição política, por sua posição social. São duas pessoas bem diferentes que serão unidas, né? E terão que enfrentar reveses, terão que enfrentar tudo e todos, terão que enfrentar a si mesmos, a si mesmos, né? Para conseguirem fazer aquilo que Deus quer, que eu espero que apareça na quinta mensagem. É isso, boa tarde. Dá pra ver melhor agora como que eu tô, né? Tá muito quente aqui, eu tô derretendo. Eu fiz um chá de limão com gengibre e deixei gelar e tá bem bom. Já que já tá aqui, vai ser dessa pequena. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo, tá? Esse anel aqui, eu ganhei da minha mãe. Acho que ela comprou um pra ela e um pra mim. Que na época disse que era o anel da princesa. Tava vendendo em todo lugar. Não sei se em todo lugar, né? Achei bonito. Vamos ver o que Deus vai falar, que Deus te abençoe. Salmos 21:8. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Aqui tá falando de Herodes, né? Da segunda mensagem ainda, parece que isso tá bem forte, né? Aqueles que os odeiam, né? Meu Deus, caramba, quanto ódio. Jesus, misericórdia. Para lidar com isso, faça um chá de gengibre com limão e tome. Enfim, nada disso vai impedir, desde que você não seja o inimigo. Se você não for o inimigo de Cornélio, nem o inimigo de Pedro, nada vai impedir essa união, essa vida, essa sociedade, esse casamento, ou a restituição desse casamento, essa amizade, enfim. Pode até ser com familiares, né? Uma situação de perdão, enfim. É aproximação, né? Vou tirar outra palavra, né? Porque
A segunda já falou, né, sobre perseguição. E de novo isso, e agora fala de ódio. Atos 15, 16. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, incluindo Cornélio, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Ele faz isso desde sempre. O quê? Ele é o Deus que reedifica, ele é o Deus que salva, ele é o Deus que restaura. Então, ó, desde sempre, né? Ele é o Deus da nova oportunidade. Quando o homem de vestes brancas chega para Cornélio e diz: eu vou te dar uma nova chance, né? Vá, chame Pedro, que Pedro também vai ter uma nova chance na vida dele. Eu não vou fazer nada para impressionar Herodes, porque ele não merece isso. Se ele te odeia, é problema dele. Faça um chá de limão com gengibre e ignore. Tome seu chá, se refresque e ignore. Eu não vou fazer nenhuma obra na sua vida para que Herodes tenha fé. Não, isso eu não vou fazer. O que eu faço é por mim e por aqueles que eu amo, não por aqueles que duvidam. Eu não tenho intenção de dar sinais para Herodes através da sua vida. Porque tem aquelas pessoas que estão machucadas, e é assim quando a gente está machucado, Senhor, faça algo em mim, para que fulano acredite em mim, para que fulano pare de falar mal de mim, sabe? Para que as pessoas parem. Não, Deus não vai fazer isso. Pode ter certeza que ele não vai. Ele vai fazer aquilo que é da vontade dele. Quando ele fizer, da vontade dele. Não é para impressionar o descrente. Não hoje. Não é o que Deus está falando. Não nessas 7 mensagens. Ele pode até um dia fazer, ele pode até já ter feito, mas não é a intenção dele quanto a esse propósito entre Cornélio e Pedro. Não é para converter Herodes. É por ele mesmo, é por Cornélio e por Pedro, porque ele muito ama Cornélio e Pedro. Ele sabe que existe dúvida, que a segunda mensagem existe, na quinta mensagem agora, a primeira parte, ódio. Dúvida e ódio. Dúvida e ódio. É como se fosse uma grande ventania que levanta poeira. Cornélio tá aqui, Pedro tá aqui. E a dúvida e o ódio estão perpassando no meio. Enquanto essa dúvida e ódio não são nem de Cornélio nem de Pedro, não há nenhuma ameaça sobre eles e sobre o propósito dele. Mas quando a dúvida e o ódio são de Cornélio e de Pedro, aí isso nunca vai embora, aí nada acontece. Porque a hora que Cornélio dá um passo em direção a Pedro, chamando Pedro, isso aí ele murcha, cai no chão. É inofensivo para os dois. Agora, quando isso é de Cornélio e de Pedro, ou só de um dos dois, isso se torna, sabe o que? É um muro. Um muro de vento que eles nunca se tocam. Eles não. Eles podem chegar bem próximo um do outro. Sabe assim, eles podem passar na mesma rua
um ao lado do outro e não se tocam, não se veem, não. Quer dizer, porque aqui é a união, né? Une o propósito de um, vira o propósito do outro. E não. Aí fica a barreira de vento aqui. Eles podem estar assim paralelos. Pode estar um numa rua aqui, outro não se vê. Nunca, nunca. Isso nunca acontece. Nunca. Ou sempre. E aqui ele fala que Deus é o Deus que reedifica, que restaura. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído. E agora que Deus está falando que existe algo que está caído, uma casa caída, um coração caído, destruído, magoado, machucado, ferido, em ruínas, sonhos em ruínas. Quer dizer, coisas que você tentou, falhou, tentou, falhou, tentou, falhou, tentou, falhou, tentou, falhou. E tudo isso, a dor do seu coração, as suas ruínas, as suas tentativas vãs, em vez de fazer Herodes orar por você, te ajudar, vir catar os seus caquinhos e te ajudar, faz Herodes duvidar e mais te odiar. Você entende? Mesmo que seja fruto de pecado, quanto mais a pessoa pecava, mais Jesus amava, né? Quanto mais a pessoa falhava, mais Jesus tenta ajudar. Aqui não é o que acontece com você. Então você está assolado. Tem alguém assolado tanto pela perda, pela ruína, quanto pela dúvida e pelo ódio das pessoas. Mas aí Deus levanta um propósito. E tem a presença desse homem de vestes brancas. E hoje Deus promete. Ele promete o quê? Eu estou ciente do ódio que permeia a sua vida. Eu estou ciente disso. E eu não prometo dissipar o ódio. E o pior que é isso, eu não prometo. Esse propósito, ele vai ser construído. Eu vou reedificar a sua casa, reedificar a sua história, reedificar os seus sonhos no meio do ódio. No meio do ódio, essa quinta mensagem. Eu vou reedificar, eu vou te restaurar, né? Aqui ele diz, no 17, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios. Então, e essa reedificação da sua história, sim, vai servir de testemunho para que muitas pessoas venham a crer em Deus. Mas nem todos. Não é o que Deus está me falando. Que é uma mensagem bonita, que todos vão crer. Não é assim quando você conta um milagre. Conta um milagre, você vai ver. 10% vai acreditar, 90% vai duvidar. Mãe! Olha quem tá aqui. Sou eu, a borboleta. Linda. Peraí. Tá com fome, mãe? Tá. Então nem todos vão acreditar, não. E o 18. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por que eu digo que você não deve iniciar nada para que as pessoas conheçam e te aprovem? Porque ele diz que mesmo o seu propósito, depois que você realizar esse seu sonho, as pessoas ainda não vão acreditar em você, nem em Deus.
Isso é simples. Nem todos os judeus acreditaram em Jesus, né? Que fique bem claro que uma coisa que Deus me disse, né? Porque assim, Cornélio, ele era gentil, ele se converte, ele muda de vida. Se você é Cornélio, você tem que mudar de vida. Você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. E ele faz boas ações para os pobres, quer dizer, ele usa o dinheiro dele, o poder dele para ajudar as pessoas. E ele ora muito, né? Agora, e Pedro? Pedro tá tudo bem, tá tudo tranquilo para ele, já conhece Jesus? Não é assim, não. Porque Pedro considera Cornélio impróprio, né? Impróprio. Impróprio para esse propósito. Haveria outro que fosse judeu, que estivesse mais tempo, enfim, que fosse melhor para ele, né? Para que ele pudesse trabalhar, pudesse servir ali junto com ele, porque é algo que eles vão fazer juntos, servindo a Deus, entende? E aí Deus está me mostrando hoje, esse Pedro, ele acha que ele é super fiel a Deus, né? E aí ele se acha muito apropriado, né? E aí se mostra, né? Quando Jesus é pego, quer dizer, quando o negócio aperta, ele foge, ele nega Jesus. De alguma forma, na realidade, no dia a dia, quando o negócio aperta, ele escapa de Deus. Ele não faz a vontade de Deus. Dentro dele, ele tem a confissão de fé dele, mas na prática, ele tem fugido a um posicionamento. Não sei, pode ser em relação ao outro. Entende? Esse Pedro, ele tem fugido. Ele nega Jesus ali, né? Perto da morte. Quer dizer, quando as coisas ficam difíceis, né? Ele se faz de... esqueci. Ele se faz de paisagem ali, né? Ele só tá figurando ali. Eu não sei, quando aparece alguém que precisa, esse Pedro, ele se faz de paisagem, ele finge que não vê quando alguém precisa dele, quando ele tem que tomar um posicionamento em relação a algo dentro da empresa, dentro da família, não sei, na rua. E mais, Pedro não tem aquela briguinha lá com Paulo, porque no início, né? O que eu me lembro é que ele não queria que a salvação fosse para os estrangeiros, só para os circuncisos. Então ele tem esse grande problema, e esse problema de Pedro é o que vai fazer ele aproximar de Cornélio. O seu preconceito, o seu problema vai te fazer aproximar, meu Deus do céu, de Cornélio. Aquilo que você não gosta é o que te faz aproximar de Cornélio. Cornélio é desse tipo de pessoa que você não gosta. Cornélio fez ou já fez algo que você não gosta. Cornélio, poxa vida. Pedro se pergunta, por que eu não poderia encontrar outro Pedro? Não, tem que encontrar Cornélio, tem que encontrar o incircunciso, aquele que ele considera impuro. Porque tem que ser, porque é assim. Porque Pedro, ele nega Jesus pela segunda vez quando ele se posiciona contra a salvação dos estrangeiros, porque é a vontade de Jesus, ele sempre
ele sempre priorizou falar o tempo inteiro da salvação dos samaritanos, dos estrangeiros, entende? Ele não falava claramente que ele queria que o estrangeiro fosse para o céu, mas ele queria, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio, o coração dele estava cheio dessa vontade. Por isso, toda hora ele falava: bom samaritano, vou lá naquele poço, só para falar com aquela samaritana. Eu gosto dela, eu gosto deles, eu amo eles, né? Esse é o meu povo também, os estrangeiros. Então, Pedro nega Jesus pela segunda vez, quando ele tenta impedir o crescimento do reino de Deus na terra. E pela terceira vez ele nega de novo Jesus, quando aparece Cornélio e ele pensa: esse homem é impuro, não, com esse homem não vou me coligar. Não vou me coligar com esse homem, porque ele não é como eu. Por alguma razão tem uma trave no coração de Pedro. Só que Cornélio, ele se prova um homem realmente convertido. E juntos eles vão ser restituídos, eles vão restituir também, eles vão restituir a fé das pessoas através do testemunho deles. Eles vão levantar aquilo que está caído. Levantar o que está caído. Eles estão caídos. E juntos, eles vão se levantar juntos. Não é melhor que sejam dois, né? Que quando um cai, o outro levanta. Então, é mais ou menos essa é a mensagem. Eles vão se levantar juntos, né? Estão caídos, eles vão se levantar juntos e Deus é que vai fazer isso. Desde que não haja dúvida e nem ódio no coração, né? Você merece isso, Cornélio? Você merece isso, Pedro? É o que eu estava lendo outro dia, porque o amor é como o ar, todos nós merecemos, entendeu? Não é um esforço que você precisa fazer, é como o ar, todos nós merecemos ser amados, amar e ser amados. Então, crê que Deus vai levantar aquele que está caído, um sonho derrubado pelo inimigo, algo que não ia mais acontecer. Amém? E tudo isso vai perpassar no meio da dúvida e do ódio. Mas o amor, ele não vai olhar, ele vai seguir. Entendeu? Vai ter aqueles que vão aplaudir e vai ter aqueles que vão vaiar. Mas o amor, ele segue. Ele segue. Ele segue firme, alegre, radiante, né? Cumprindo seu propósito, feliz, né? Como bodas, sabe? Como... Vê essa palavra bodas. Me veio, sabe o quê? Como se Jesus lá na cruz, ele estivesse trocando alianças com a humanidade. Ele como noivo. No ápice da dor dele, ele estava trocando alianças comigo, com você. E Jesus, ele continua a reinar no ódio e na dúvida, não é? Até hoje. E assim também você, né? Pelo menos até o fim dos tempos, né? Então, assim, tira da cabeça que você vai fazer isso na paz. Na paz é só se você desistir disso, daí haverá paz.
Só que é uma paz existe. Deus tem me mostrado nos últimos tempos que existe uma paz que você não deve comprar, que é ceder ao inimigo. Ceder todos os seus sonhos, ceder a sua identidade, ceder todas as suas vontades, ceder a sua felicidade, entendeu? Fazer tudo o que as pessoas querem. Esconder a sua luz embaixo da cama. E não é isso, nem que Cornélio, nem que Pedro vão fazer. Entendeu? Então, assim, quanto mais você brilhar, mais ódio você vai despertar nas pessoas. E mais perseguição. Mas isso não vai impedir, sabe? Bom, vou parar por aqui, é isso. Que lindo, né? Imagina um grande castelo, uma grande obra que Deus faz na sua vida, uma obra futura, né? Que começa agora, um período em que ninguém dá nada. Isso que é mais bonito. Tchau pra vocês, até a sexta mensagem.